A Congregação São Paulo se alegra mais uma vez por estar em tua casa, em teu lar, para este momento maravilhoso de culto. Cuidados pelo bom pastor, alimentados pelo pão da vida, queremos celebrar o Deus de nossa salvação. Queremos iniciar o nosso culto cantando o primeiro hino. Iniciamos o nosso culto em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. Para a confissão de pecados, quero te convidar para cantar e meditar no hino Te Confesso a Deus. São imensas
causa desta confissão feita como ministro da palavra, chamado e também ordenado, te anuncio a graça de Deus. E da parte e por ordem de Jesus Cristo, meu Senhor, te perdoo todos os pecados. E o faço em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. As palavras do introito para este nosso culto são as palavras do conhecido Salmo de número 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz descansar em pastos verdes e me leva a águas tranquilas. O Senhor renova as minhas forças e me guia por caminhos certos, como Ele mesmo prometeu. Ainda que eu ande por um vale escuro como a morte, não terei medo de nada, pois Tu, ó Senhor Deus, estás comigo. Tu me proteges e me diriges. Preparas um banquete para mim, onde os meus inimigos me podem ver. Tu me recebes como convidado de honra e enches o meu copo até derramar. Certamente a tua bondade e o teu amor ficarão comigo enquanto eu viver. E na tua casa, ó Senhor, morarei todos os dias da minha vida. Até aqui o introito. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora e por todo sempre há de ser. Amém. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. A leitura do Antigo Testamento encontramos o texto de Jeremias, capítulo 23, versículos 1 a 6. Esperança no futuro. O Senhor, o Deus de Israel, diz o seguinte a respeito das autoridades encarregadas de cuidar do seu povo. Ai de vocês, autoridades, que deixam que o meu povo seja morto e espalhado. Vocês não cuidaram do meu povo, mas o espalharam e o fizeram fugir. E agora eu castigarei vocês por causa das maldades que têm feito. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Ajuntarei o resto do meu povo dos países por onde os espalhei e os trarei de volta à sua pátria. Eles terão muitos filhos e aumentarão muito. Eu lhes darei líderes que cuidarão deles. Não ficarão mais com medo, nem apavorados, e nenhum deles se perderá. Eu, o Senhor, estou falando. O Senhor Deus diz ainda: está chegando o tempo em que farei com que de Davi venha um descendente que seja um rei justo. Esse rei governará com sabedoria e fará o que é certo e honesto no país inteiro. Quando isso acontecer, o povo de Judá ficará seguro e o povo de Israel viverá em paz. Esse rei será chamado de Senhor, nossa salvação. Até aqui o texto do Antigo Testamento. A leitura da epístola nós encontramos na carta de Paulo aos Efésios, no 2º capítulo, versículos 18 a 22.
É por meio de Cristo que todos nós, judeus e não judeus, podemos ir, pelo poder de um só Espírito, até a presença do Pai. Portanto, vocês, os não-judeus, não são mais estrangeiros nem visitantes. Agora vocês são cidadãos que pertencem ao povo de Deus e são membros da família dele. Vocês são como um edifício e estão construídos sobre o alicerce que os apóstolos e os profetas colocaram. E a pedra fundamental desse edifício é o próprio Cristo Jesus. Ele mantém o edifício todo bem firme e faz com que cresça como um templo dedicado ao Senhor. Assim, vocês também, unidos com Cristo, estão sendo construídos, junto com os outros, para se tornarem uma casa onde Deus vive por meio do seu Espírito. Até aqui a epístola. A leitura do Santo Evangelho, conforme o texto de Marcos, capítulo 6, versículos 30 a 44. Jesus alimenta uma multidão. Os apóstolos voltaram e contaram a Jesus tudo o que tinham feito e ensinado. Havia ali tanta gente, chegando e saindo, que Jesus e os apóstolos não tinham tempo nem para comer. Então ele lhes disse: venham, vamos sozinhos para um lugar deserto, a fim de descansarmos um pouco. Então foram sozinhos de barco para um lugar deserto. Porém, muitas pessoas os viram sair e os reconheceram. De todos os povoados, muitos correram pela margem e chegaram lá
antes deles. Quando Jesus desceu do barco, viu a multidão e teve pena daquela gente, porque pareciam ovelhas sem pastor. E começou a ensinar muitas coisas. De tardinha, os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram: já é tarde e este lugar é deserto. Mande esta gente embora, a fim de que vão aos sítios e povoados de perto daqui e comprem alguma coisa para comer. Mas Jesus respondeu: deem vocês mesmos comida a eles. Os discípulos disseram: para comprarmos pão para toda esta gente, nós precisaríamos de 200 moedas de prata. Jesus perguntou: quantos pães vocês têm? Vão ver. Os discípulos foram e disseram: temos 5 pães e 2 peixes. Então Jesus mandou o povo sentar-se em grupos na grama verde. Todos se sentaram em grupos de 100 e de 50. Aí Jesus pegou os 5 pães e os 2 peixes, olhou para o céu e deu graças a Deus. Depois partiu os pães e os entregou aos discípulos para que eles distribuíssem ao povo. E também dividiu os 2 peixes com todos. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Foram 5.000 os homens que comeram os pães. Até aqui a leitura do Santo Evangelho. Nas palavras do Credo Apostólico, queremos juntos fazermos esta confissão. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno. No terceiro dia ressuscitou dos mortos e subiu ao céu. E está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Pelas dores deste mundo, ó Senhor, imploramos piedade. Há um só tempo geme a criatura.
Deus Pai, Filho e Espírito Santo nos abençoe, nos ilumine agora que queremos meditar em Sua palavra, a palavra de Jesus no Evangelho de hoje, quando Jesus diz aos seus discípulos diante daquela grande multidão faminta, no versículo 37, deem vocês mesmos comida a eles. Em nome de Jesus. Amém. Você sabia que uma pessoa adulta precisa em torno de 2.000 calorias por dia para manter-se bem, manter-se saudável? Uma criança é em torno de 1.300 a 1.700 calorias. Caloria é uma medida de energia, vamos dizer assim, a energia que os alimentos fornecem ao corpo. Por exemplo, um ovo cozido fornece para uma pessoa em torno de 155 calorias. Um pão francês em torno de 300 calorias. Uma banana em torno de 104 calorias. Uma concha de feijão fornece 80 calorias. Vejam o quanto é necessário uma pessoa consumir em alimentos para que ela permaneça saudável. O que acontece se uma pessoa não consumir tudo o que ela precisa por dia? Acontece que o corpo, ele passa a consumir as suas reservas, a se autoconsumir. E aquela pessoa entra em estado de desnutrição que pode levar à morte. Acredito que todos nós aqui saibamos o que é passar algumas horas, alguns minutos com fome. E rapidamente se resolve isso quando chegamos em casa, quando compramos algum alimento. Talvez o que nós não saibamos o que é conviver com a fome 24 horas por dia e sem ter o que fazer. Nesse tempo de pandemia, muitas são as famílias em nosso país, em nossa região, em nossas cidades, que estão em grande dificuldade de conseguirem o alimento necessário para uma vida digna. Está faltando alimento na mesa de muitas pessoas. Os cristãos são chamados por Deus para ajudar aqueles que estão vivendo com fome. As palavras ditas por Jesus aos seus discípulos, diante daquela multidão faminta, deem vocês mesmos comida a eles, essas palavras continuam ecoando no dia de hoje, desafiando o povo de Deus a ajudar. Os discípulos de Jesus, e este é o contexto do nosso texto, os discípulos de Jesus haviam retornado da missão que lhes fora dada. De 2 em 2 haviam estado nos povoados daquela região, anunciando arrependimento dos pecados e a chegada do reino de Deus, isto é, a chegada do Rei, do Messias, a chegada de Jesus. Deus que se fez homem estava entre nós no mundo. E ao retornarem desta missão, com certeza, tinham muitas coisas para contarem para Jesus. Estavam eufóricos, porém, o texto nos diz que o agito era tantas pessoas indo e vindo, que os discípulos e o próprio Jesus não tinham nem tempo para sentar e comer. Foi então que Jesus lhes propõe irem para um lugar deserto, a fim de descansarem um pouco e poderem falar sobre o que tinham vivenciado. Porém, ao chegarem neste lugar, lá também encontraram uma grande multidão que os aguardava. Com certeza, a missão dada aos discípulos, que foram de 2 em 2, essa missão surtiu efeito. Muitas pessoas foram atingidas pela mensagem que Jesus havia anunciado através dos seus discípulos. Muitas pessoas queriam saber mais, queriam conhecer este Jesus. E essas pessoas agora estavam lá. Haviam até mesmo seguido o barco pelas margens do lago. E ao descer do barco, Jesus viu a multidão e teve pena, compaixão daquela gente. Pois como o próprio evangelista Marcos diz, elas pareciam ovelhas sem pastor. O que é uma ovelha sem um pastor?
Uma ovelha sem um pastor é um animal frágil, perdido, desprotegido, vulnerável, fadado à morte. Assim é o ser humano sem Cristo. Assim é o ser humano sem Deus, uma ovelha sem pastor. O evangelista Marcos registra o número de pessoas que estavam lá, 5.000 homens. O evangelista Mateus acrescenta que nesta conta não estavam somadas as mulheres e crianças. E se acrescentarmos então as mulheres e crianças, pode-se afirmar com toda certeza que havia lá em torno de 10.000 pessoas ou mais. E Jesus acolhe aquelas pessoas. Deus, o Deus triuno, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, este Deus é um Deus acolhedor, um Deus que vem ao nosso encontro. Havia naquele dia muito a ensinar sobre o reino de Deus, como ainda hoje há muito a se ensinar sobre o reino de Deus. O evangelista Lucas acrescenta que Jesus também naquele dia, além de ensinar, curou muitas pessoas. Porém, Jesus também estava preparando o terreno para um grande desafio que faria aos seus discípulos, aos 12. As horas foram passando e os discípulos foram ficando apreensivos. No pensamento deles, por que Jesus não manda essas pessoas embora? Por que ele continua segurando elas aqui? Será que ele não está vendo que está ficando tarde? A preocupação dos 12 era uma preocupação de ordem econômica. Se essas pessoas ficarem mais tempo ali, elas vão precisar ser alimentadas. E não havia comida nem dinheiro suficiente para isso. Marcos diz que os 12 já tinham até feito as contas. Seriam necessárias 200 moedas de prata para comprar alimento para toda essa gente. Isto é mais ou menos 200 dias de trabalho no salário de uma pessoa daquela época. 200 dias de trabalho, o valor que se consegue em 200 dias de trabalho, uma pessoa, esse era o valor que seria necessário para comprar comida, para satisfazer a fome daquelas pessoas. Porém, não foi por acaso que Jesus quis que todo aquele povo ali permanecesse. Assim, como também não é por acaso que Deus permite que esta pandemia esteja sobre a humanidade. Deem vocês mesmos comida a eles. Foi, é e será sempre o desafio de Deus para o seu povo aqui na terra. Ajudar aqueles que estão ao nosso redor. Ajudar aqueles que necessitam. Havia apenas 5 pães e 2 peixes. Era pouco, sim, humanamente falando, pouco. Mas, se olharmos da perspectiva de Deus, vamos ver que o pouco nas mãos de Deus transforma-se em muito. Não sabiam aqueles 12 homens que tinham visto Jesus alguns dias antes mandar o vento e o mar se acalmar. Não sabiam aqueles homens, aqueles 12 que tinham visto Jesus ressuscitar uma menina morta, a filha de Jairo. Não sabiam aqueles homens que este Jesus, que tinha nas suas mãos 5 pães e 2 peixes, este Jesus era o rei com R maiúsculo, o Messias prometido por Deus através dos profetas, o rei que seria chamado, conforme as palavras de Jeremias hoje, Senhor, nossa salvação. Não sabiam aqueles 12 homens que eles estavam diante daquele que foi chamado por Davi de pastor. Aquele que é o verdadeiro e o único pastor, o pastor com P maiúsculo, e que promete ao seu rebanho que nada faltará.
Por isso as palavras de Jesus, deem vocês mesmos comida a eles, além de um grande desafio para aqueles 12 homens, tornou-se também um magnífico ensinamento. Com Cristo, o pouco torna-se muito e nada falta. E realmente naquele dia, os 12, a partir das mãos de Jesus, deram comida para toda aquela multidão. E ainda sobrou 12 cestos. Neste tempo de pandemia, como já foi dito, somos chamados, nós cristãos, seguidores de Cristo, a responder a este desafio de Jesus: deem vocês mesmos comida a eles. Em primeiro lugar, podemos realizar isso sim, pois sabemos que o Senhor, que é pastor, não deixará que nada nos falte. Podemos abrir nossos armários, podemos pegar daquilo que recebemos e comprarmos alimento para outros, porque sabemos que nada nos faltará. Mesmo que seja pouco, Deus transformará o pouco em muito e realizará o milagre da multiplicação dos pães através de nós. Muitos são os grupos, muitas são as entidades que estão recolhendo alimentos e distribuindo para famílias cadastradas. Procure se informar no seu bairro, na sua cidade. Fique atento também àqueles que estão em sua volta. A Congregação Evangélica Luterana São Paulo, a partir deste mês de julho, também quer desafiar os seus membros, os vizinhos do bairro, os amigos, a todos se unirem em prol daqueles que estão sem alimento. Por isso o desafio é que a cada mês possamos reunir alimentos aqui, para que assim esses alimentos sejam encaminhados a instituições, a entidades que farão a distribuição séria desta comida para as famílias que passam fome. Deus multiplicará o pouco de cada um e colocará o alimento na mesa daqueles que passam por dificuldades. Deus quer realizar o milagre do pão, da multiplicação dos pães e dos peixes através dos seus, para que ninguém viva com fome, para que ninguém passe 24 horas sem comer, para que ninguém tenha essa triste sensação de não ter o que comer. Deus abençoe este grande desafio. As palavras de Jesus, deem comida vocês a eles. Que essas palavras possam nos desafiar e que as promessas do cuidado, do amor do pastor Jesus, do bom pastor que deu a sua vida por nós e que promete que nada vai nos faltar, que essas promessas possam nos motivar a ajudar aqueles que estão ao nosso redor e precisam de nós. Lembrem, nada nos faltará. Amém. Como é bonito, Senhor, cada manhã te agradecer. Mais uma vez teu amor vem me chamar para viver contigo, Deus de amor. Eu quero caminhar e assim por onde eu for irás me acompanhar. Como é bonito, Senhor, cada manhã ter o meu pão e reparti-lo também com cada um dos meus irmãos.
quero caminhar, e assim por onde eu for, irás me acompanhar. Como é bonito, Senhor, cada manhã recomeçar, tendo a certeza e a fé que tua mão vai me ajudar. Contigo, Deus de amor, eu quero caminhar, e assim por onde eu for, irás me acompanhar. Contigo, Deus de amor, eu quero caminhar, e assim por onde eu for, irás me acompanhar. Queremos conversar com Deus em oração e agradecer a Deus pelas bênçãos derramadas, agradecer a Deus pelo pão de cada dia, pedir que Deus abençoe a nossa pátria, nosso estado, as cidades, que as vacinas cheguem para todos, agradecer a Deus pelos aniversariantes, de forma especial, colocamos aqui a dona Hilda Helena Curli, que no último sábado celebrou 93 anos, o Eduardo Ott, que também na sexta-feira, meu irmão, celebrou aniversário. E todos aqueles que lembramos agora, de familiares e amigos, colocamos em pensamento diante de Deus, em gratidão. Incluímos aqueles que estão enfermos, que estão em tratamento, aguardando cirurgia ou que passaram por cirurgia. Nosso zelador, José Francisco da Silva, em tratamento pela sua coluna. O pequeno Luiz Felipe Bittencourt Rodrigues, o Lulu, que está em tratamento contra a leucemia. Dona Lourdes Toniolo, que esteve hospitalizada por um AVC, retornou para casa, a esposa do nosso irmão Carlos Sacnos. Dona Lourdes do Espírito Santo, que também está em tratamento de recuperação de um acidente. Pedro Sulis, Regina Streloff, a recuperação de João Carlos Níquel, nosso presidente, que está em casa. Dona Enir Jacobi, o Artus Guel, Cirlei Guel, que também se recuperam. Incluímos também a Carla Prestes de Oliveira, Marlos dos Santos Vargas, o Silvio Becker, o senhor Silvio Becker, também o senhor Etelviro Cor, de São Leopoldo, nosso irmão Valdeci Ilha e a Mariette, sua esposa. Também queremos incluir o pequeno Joaquim, filho da Paola e do Maurício, que nessa semana veio a nascer, no dia 11, neto do John Franzen, e que o pequeno teve que ficar na UTI. E por isso colocamos diante de Deus e pedimos que Deus possa abençoar o tratamento e que este pequenino possa logo ter alta e voltar também. Ir para casa, né? Voltar agora para casa com sua mãe e com seu pai. Assim como estamos, conversamos com Deus em oração. Querido Deus, graças te damos pelo teu amor, pela tua misericórdia, por tantas bênçãos derramadas, pela certeza de que nada nos faltará. Como é bom podermos viver cada dia na certeza de que temos um pastor, que não somos ovelhas sem pastor. Temos sim um pastor que deu a sua vida por nós. Um pastor que na cruz do Calvário, no cajado da cruz, nos resgatou da condenação, nos resgatou e trouxe para os seus braços. Obrigado pelo perdão e pela salvação. Obrigado pela tua misericórdia. Obrigado pelas pessoas que tu colocas ao nosso redor, que também são instrumentos de cuidado, do teu cuidado por nós. Também, Senhor, tu nos desafias, assim como somos cuidados por ti através de muitas pessoas, a também cuidarmos, a sermos teus instrumentos e cuidarmos daqueles que estão ao nosso redor. De forma especial, nesse tempo de pandemia, queremos ser instrumentos teus a ajudar aqueles que passam fome. Por isso, Senhor, dá-nos sempre a motivação certa, a certeza de que nada nos faltará para que possamos, dos recursos que tu nos dás, possamos também destinar valores para a compra de alimentos,
para auxiliar pessoas necessitadas. Querido Deus, pedimos também que Tu abençoes a todos que celebram mais um ano de vida. Obrigado pelas bênçãos derramadas sobre os aniversariantes. Continues abençoando e protegendo a cada um deles. Guarda aqueles que foram aqui lembrados, que estão enfermos e tantos outros que colocamos diante de Ti. Proteja-os a todos estes. Recupere a saúde deles pela medicina, pela ciência ou de forma direta. E que possam também, Senhor, terem a certeza de que nada lhes faltará. Querido Deus, cuida da nossa pátria, do nosso estado, das nossas cidades. Abençoa os que nos governam. Que a vacina possa chegar para todos, para que possamos novamente irmos para a rua, para as nossas atividades. Abençoa a Tua igreja espalhada pelo mundo e esta congregação. Tudo mais colocamos diante de Ti, orando conforme Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebam todos a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha Deus misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Deus abençoe esta nova semana de vida na certeza de sua companhia, proteção, amor e também na certeza de que Jesus, o bom pastor, cuidará de cada um de nós e nada nos faltará. Este mesmo Jesus nos desafia a darmos comida para todos aqueles que precisam. Esse é o desafio nesse tempo de pandemia. Que Deus abençoe cada cristão no trabalho de ajudar o próximo, aqueles que necessitam. Fiquem em paz, Deus os abençoe. Amém. Só